Boa noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje, nossa leitura do Evangelho será na página 213, item 16, 17 e 18, capítulo 23, questão: não vim trazer a paz, mas a divisão. Em seguida, passarei a palavra aos amigos facilitadores, Sérgio Bebiano e Vicente Cardoso, que estarão comentando o estudo junto a nós. Lembrando que somos todos aprendizes e que a opinião de vocês é muito importante. Quem quiser dar a sua opinião ou esclarecer algo, é só levantar a mão que levaremos papel e caneta até vocês. Vamos à nossa leitura de hoje. Quando Jesus disse: não creiais que eu vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais meu nome será o pretexto, porque os homens não me terão compreendido, ou não terão querido me compreender. Os irmãos, separados por sua crença, tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Eu vim lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo num campo para nele destruir as más ervas, e tenho pressa que ele se acenda, para que a depuração seja mais pronta, porque desse conflito a verdade sairá triunfante. A verdade sairá triunfante à guerra. Sucederá a paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, quer dizer, em fazendo conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras. Os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender e pôr fim à luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, enfim, de um combate sem resultado, que não arrasta atrás de si senão a desolação e leva a perturbação até o seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos de sua tranquilidade. Todos então virão se abrigar sobre a mesma bandeira e da caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensineis. O Espiritismo vem realizar no tempo certo as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazê-lo sem destruir os abusos, como Jesus encontra sob os seus passos o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que, batidos em suas últimas trincheiras, tentam-lhe barrar o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Por isso, lhe é preciso também combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. As que se têm a suportar são todas morais, e o seu termo se aproxima. As primeiras duraram séculos, essas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em lugar de partir de um só foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais cedo os olhos aos cegos. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como as cóleras que ele previa que sua doutrina iria levantar. Os conflitos momentâneos que eles iriam ser a consequência, as lutas que teriam que sustentar antes de se estabelecer, como ocorreu com os hebreus antes da sua entrada na terra prometida, e não como um desígnio premeditado da sua parte, de semear a desordem e a confusão. O mal deveria vir dos homens e não dele. Era como o médico que veio curar, mas cujos remédios
provocam uma crise salutar, movimentando os humores perigosos do doente. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, é um prazer, uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa abençoada de paz e luz. Aqueles que estão vindo aqui à casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Aos demais amigos que já frequentam aqui, é sempre um prazer poder revê-los. Eu quero aproveitar também para cumprimentar os nossos amigos internautas. Agora os nossos estudos e palestras estão sendo gravados e disponibilizados no nosso site. E estão sendo aí assistidos pelos milhões de pessoas aí nos mais diversos lugares aí do nosso planeta. E a gente fica muito feliz de estar levando essa doutrina a tantos lugares aonde as pessoas às vezes não têm condições de assistir. Muito bem, meus queridos, eu quero aproveitar para cumprimentar também nosso companheiro Vicente Cardoso, que está aqui sempre conosco, nos auxiliando aqui como facilitador de palestras e estudos. E eu e ele vamos estar aqui dissecando sobre esse tema lido aqui e respondendo as perguntas de vocês que podem fazer aí à vontade. Já temos algumas aqui. Eu vou passar para o Vicente para fazer uma explanação do texto lido e depois a gente começa aqui com as perguntas e respostas. Um bom estudo a todos. Obrigado, Vicente, mais uma vez, pela presença de sempre. Eu que agradeço, Sérgio. Uma boa noite para todos vocês. Para nós é uma alegria muito grande estarmos com vocês mais uma vez nessa semana. Aos nossos amigos internautas, as nossas recomendações de que, uma vez tendo a oportunidade de poder assistir esta ou outras aulas do estudo do Evangelho, que faça realmente um bom proveito desses estudos e que aprofundam, aproveitando a oportunidade em que nós estamos aqui colocando na condição de facilitadores. Queremos recomendar a todos vocês também presentes aqui fisicamente, que busque mais o estudo do Evangelho, porque uma vez estudando o Evangelho, a gente vai poder entender muito melhor a proposta doutrinária, a proposta da doutrina espírita, que é justamente a revivescência do cristianismo, é relembrar todo o Evangelho de Jesus. Bom, à primeira vista parece uma contradição, né? Eu vim trazer a espada, eu vim dividir, eu vim trazer fogo. Parece um contrassenso da parte de Jesus, quando ele sempre nos fala da importância do amor, da união, da caridade. Mas não é bem isso que está literalmente colocado aqui, as lições do Evangelho de Jesus. Toda ideia nova, ela encontra, de certa forma, uma resistência, em qualquer sentido da existência, em qualquer vida, em qualquer momento da nossa existência, a gente vai encontrar resistências a todas as mudanças, a ideias novas. Com isso, a gente passa a entender que as lutas que surgem entre essa resistência que opõe às mudanças, porque mudança incomoda, mudanças traz transtornos, que tira tudo do lugar, e temos que recolocar as coisas, as ideias. Por isso que o seu ensinamento veio num dado momento em que a humanidade vivia uma completa turbulência social, uma verdadeira convulsão social, na onde os valores eram, como é, até o presente momento, totalmente invertidos. Jesus, trazendo todo um preceito, ele saberia que encontraria grande resistência. Primeiro, o poder do Império Romano. É tanto que eles tentaram julgar Jesus contra o Império Romano, contra as leis do Império Romano. Tentaram julgar as leis, o poder do Império Romano contra Jesus. Então vejam vocês que esses esforços, a tentativa de trazer novas ideias, e quando a resistência, quanto maior, mais fere os interesses daqueles antagonistas. Então, vejamos nós que, quanto maior o poder do Império Romano, maior seria realmente a resistência encontrada. Por isso que quando Jesus traz todo o seu ensinamento, a gente passa a perceber, se fosse falso, ninguém importaria. Mas como não é falso, aí sim, aí vem a revanche, vem aquela situação da chamada relutância, no sentido de não admitir, não aceitar que nada mude.
que nada se modifique nos hábitos, nos costumes. Por exemplo, quando Jesus chegou aqui, o paganismo era muito forte. O paganismo ele estava no auge da sua intensidade. Como Moisés já havia tentado combater o paganismo, foi uma das práticas pelas quais ele mais optou. Primeiro, quando ele lançou a ideia do monoteísmo, quer dizer, a ideia de um só Deus, ele estava logo percebendo que ele tinha que ter uma atitude de combater a ideia de muitos deuses. Então veja, vocês que o paganismo era muito forte naquele tempo, era um costume. E, no entanto, Moisés não deu conta de combater o paganismo. Tanto que quando o judaísmo percebeu do alastramento do paganismo, a própria igreja depois adotou muitas práticas do paganismo, inclusive a origem do carnaval. O carnaval, que todos nós vimos aí agora acontecer durante 4 dias, esse carnaval teve a sua origem lá atrás, nas práticas mais antigas, lá no velho paganismo. As chamadas saturnárias, leucepais, as práticas o quê? E mais práticas em adoração aos deuses, as chamadas bacanais, tudo trouxe essa atitude de hoje que é o carnaval. Então veja bem, se naquele tempo já existia toda uma cultura de um povo turbulento, rebelde, embrutecido, que não tinha princípios de quê? De higiene, de saúde, princípios nenhum de etiqueta. Era um povo, então veja vocês a resistência que Moisés encontrou. Tentativa de trazer através do Levítico e Deuteronômio proibições de hábitos e costumes. Com isso, Jesus chegou trazendo uma proposta solapando, quer dizer, minando todos aqueles hábitos de higiene e saúde, de quê? De costumes, maus hábitos. Ele, então, chegou trazendo uma ideia que pudesse derrubar mais ainda o paganismo. Quando ele relembra o pensamento de Moisés do monoteísmo, ele fala que aquele Deus que Moisés tanto falou dele, que era um Deus colérico, um Deus guerreiro, um Deus bravo, um Deus embrutecido, um Deus que mandava a gente para a guerra, Jesus chega e fala assim, não, peraí pessoal, Deus é Pai, Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso. Aí Jesus vem combater ideias arraigadas de séculos, de milênios. Então veja, vocês que a espada quer dizer divisão, fogo. Quando a gente dá uma limpeza lá no sítio nosso, no nosso quintal, corta muita grama, muito mato, muito capim, o que costuma fazer? Botar fogo, porque o fogo queima aquilo, elimina o entulho, não é isso? E depois fica mais fácil dispor do restante. Assim também, trazer fogo, espero que esse fogo acenda, e quer dizer que todo o seu ensinamento traria novas ideias para trabalhar os velhos hábitos, as velhas ideias, inclusive de muitos deuses, que era o paganismo, e daquele povo que não tinha ainda princípios de uma moral, exceto a moral mosaica, da qual se conhecia quase nada, como não se conhece até hoje. Então Jesus chega e derruba essas crenças populares. Começa então a criar entre os povos divisões. Aí havia-se uma grande divisão entre a ciência, a filosofia e as religiões. A ciência não admitia a religião. As religiões não admitiam a ciência. Era uma grande controvérsia. Cada uma analisando as suas coisas, do seu ponto de vista exclusivista. Uma negava a outra. Como Deus é um só, a causa é uma só, havia que ter um acordo. E esse acordo eram justamente os preceitos aos quais Jesus trouxe, quando ele pronunciou para todos nós, eu não vim trazer a paz sobre a terra, eu vim trazer a divisão, eu vim dividir na mesma família
o pai do filho, o filho do pai, a nora da sogra, do sogro. Eu vim dividir mesmo dentro do reduto doméstico aquelas pessoas que estavam ali para associar numa vida em comum chamado família. É saber que entre um reduto doméstico e uma família haviam espíritos milenares, espíritos com formações culturais diferenciadas, com outros conceitos filosóficos e religiosos diferenciados, que ali se reencontram, verdadeiros algozes entre si, verdadeiros inimigos de um passado. Ele sabia que os seus ensinos dividiria as pessoas até mesmo dentro de casa. Exemplo típico: hoje dentro de casa, marido, esposa e marido, pais e filhos, nós nos dividimos politicamente. O marido é um partido, a mulher é outro partido, os filhos são outros partidos. Até na política nós nos dividimos. Dentro da mesma casa, dividimos pela religião. Às vezes o marido é espírita, vem aqui. A esposa é protestante, vai para o templo protestante, o templo católico. Mas às vezes a esposa vem aqui e o marido vai lá para o templo protestante. Vejam vocês que nós temos até essa liberdade de nos fazermos dividido, fazendo as nossas escolhas. Escolhas e mais escolhas. Então, com isso, Jesus percebia que o seu ensinamento, ele seria um motivo de uma grande divisão, que é simbolizado pela espada. Isso. Com isso, a gente passa a perceber aqui que essas duas grandes forças da humanidade, religião e ciência, precisavam se entender. Mas até então não. Então, trouxe grandes divisões, guerras. Para vocês terem uma ideia, o passado nosso traz um registro de 15.860 guerras. 15.860 guerras. É muita coisa, não, meus amigos? Como? Por quê? Não se entendendo ciência e religião, e depois religiosos, isso, os mais briguentos são os religiosos. Muçulmanos brigam com os cristãos, cristãos brigam com os muçulmanos. Espera aí. Muitos cristãos de outros conceitos religiosos não admitem os espíritas. Não admitem os espíritas. Combatem os espíritas, combatem a proposta espírita. Vejam bem, espera aí, nós somos religiosos. E nós estamos brigando por bandeiras, por divisões, ideologias. Ainda não está certo, que são as guerras. Mas dividimos no conceito de religião e divisão de mundo, que são partidos. Então, veja vocês, as nossas grandes dificuldades. Então, essas guerras existiram como existe até hoje, uma grande guerrilha dentro de casa. Às vezes, dentro de uma mesma família, nós guerreamos um com o outro, com os outros. Não se aceitam, não admitem, não respeitam, não toleram. Vejam bem. Então, as inquisições, as folgueiras, trouxe grandes divisões. Foram muitas pessoas que passaram pela guilhotina, pelas fogueiras. Então vejam vocês que quando nós vimos aí, até a reforma luterana trouxe grandes mortes, morticínio enorme, porque veio o calvinismo e os luteranos se dividiram mais ainda. Então veja vocês que as divisões vieram. Com isso, meus amigos, precisava um elo que pudesse ligar ciência e religião, religião e ciência. Esse elo é o que faltava, conforme preconizam os próprios Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. Quando nos fala que o Espiritismo é o elo que faltava entre ciência e religião, religião e ciência. Porque aquilo que a religião negava da ciência, e a ciência negava da religião,
a doutrina espírita chegou e dizendo, ambas estão certos. Ambas. Só que um está analisando de forma exclusiva o seu ponto de vista. E, na verdade, precisa se entender. Vem a doutrina espírita, em século XIX, restabelecer toda a verdade. Toda a verdade. Porque a doutrina, a partir do ano de 1857, com o lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos, trouxe um restabelecimento do cristianismo de Jesus e do próprio judaísmo, relembrando os preceitos judaicos, os preceitos cristãos, tentando então apaziguar, trazer esta paz. Esta paz que, na verdade, ela existem somente entre aquelas propostas das chamadas ideologias, o chamado pacto da paz entre as nações mais poderosas, fazendo-se um acordo em busca da paz. A paz não pode ser imposta. A paz é uma condição sine qua non. É uma condição que eu não posso fazer por vocês, embora eu quisera poder fazer por todos vocês, mas a paz é uma condição puramente individual, pessoal. Cada um é movido pela condição de encontrar em si esse estado de identidade com o amor. Por isso que a doutrina espírita, então, vem nos trazer, nesse dado momento, esta união. O Espiritismo, conforme nos fala, no item 25, lá do capítulo 18 do livro A Gênese, o Espiritismo não fará renovação social, mas a nossa maturidade, que fará da renovação social uma necessidade. Então, meus amigos, está nas minhas mãos, está nas mãos de vocês, esse restabelecimento de uma relação harmoniosa entre nós e as leis divinas. Por isso que o ensinamento do Cristo, ainda entre nós, não ele faz as divisões, mas fazemos opções e mais opções em optar por esta ou por aquela interpretação do ensinamento do Cristo. A hermenêutica, que é o estudo literário do ensino do Cristo, deve ser traduzido em espírito e verdade. Temos que tirar o espírito da letra, a chamada exegese, que é justamente a interpretação moral de todo o sentido literário do cristianismo de Jesus. Com isso, foi por isso que eu concitei a vocês logo no início, a dar prosseguimento nos estudos da doutrina espírita, porque aí, uma vez assim, estaríamos imbuídos de um espírito perquiridor, entendendo melhor a proposta que estamos falando hoje. Não vim trazer a paz sobre a terra. Eu vim trazer o fogo e espero que este fogo acenda. Quer dizer, não é uma contradição. Jesus jamais viria dividir, mas nós estamos ainda, mesmo politicamente, religiosamente e mais ainda, afetuosamente, afetivamente divididos. E eis a maior preocupação que os Espíritos nos traz, quando Paulo de Tarso relata aos Coríntios, a carta aos Coríntios sobre o amor. Por isso, meus amigos, se há alguma coisa que pode nos unir, uma coisa que nos pode fortalecer, é a caridade, que é a prática do amor. Então, observemos aqui que esse capítulo da moral estranha nos trouxe tantos conceitos, assim, uma vez parecidos estranhos, mas muito lógicos, muito lógicos. Esse último, não vim trazer a paz, mas o fogo, a espada, quer dizer, meus amigos, só existe um meio, estudando, pesquisando e vivendo os preceitos do Evangelho de Jesus. Aí sim, aí esta espada desaparecerá. Esse fogo será extinto, porque todos os nossos resíduos de ideias do passado, desse homem velho, será extinguido da face da terra.
Aí a humanidade viverá realmente uma era de amor, uma era de fraternidade, uma era de luz, a nova era. Obrigado. Verdade, meus queridos. Por isso é realmente a necessidade da gente estudar cada vez mais. Nós temos já algumas perguntas aqui. Tem uma interessante que nos chega aqui que fala assim: por que então temos tantos ensinamentos diferentes? Por que cada um segue uma coisa se o ensinamento de Jesus é um só? Interessante essa pergunta, porque, na verdade, essa pergunta daria uma palestra aqui, a resposta, né? Porque além da crença em outras religiões, como foi em outros deuses, como os pagãos, por exemplo, como o Vicente colocou e colocou muito bem aqui, tem mais, tem muito mais coisas. Nós temos dentro do próprio cristianismo esse racha, essa divisão aí de vários segmentos aqui. E Jesus, na verdade, meus queridos, Jesus não escreveu nada. Jesus não escrevia nada, Jesus falava. E demonstrava, através do seu exemplo, o que ele queria ensinar. Então, quem ia escrevendo, quem ia anotando, eram os apóstolos, que ficavam ali anotando tudo que ele fazia, tudo que ele falava, né? E cada um tirando a lição de acordo com o seu entendimento, do seu jeito. E nós tivemos muitos evangelhos. Tivemos muitos evangelhos. A verdade é que foram tantos naquela época que o Papa Damaso I, naquela época, chamou então Jerônimo, que ainda não era santo, que hoje é o São Jerônimo, e o Papa Damaso I então chamou São Jerônimo e falou assim: ô Jerônimo, o negócio é o seguinte, o bicho está pegando aqui, né? O trem está feio, tem evangelho demais rodando por aí, nós tem que acabar com esse monte de evangelho, tem que ter um só, né? Claro que não com essas palavras, né, meus queridos, mas o Papa Damaso I queria que tivesse um evangelho só. E deu a tarefa para Jerônimo, que era um profundo estudioso naquela época, com essa tarefa de hercúlea mesmo, de pegar todos aqueles e acatar apenas um evangelho. Mas o Jerônimo então chegou para o Papa e falou: não tem jeito não, Papa, porque tem evangelho demais, nós vamos fazer 4. Então nós temos hoje na Igreja Católica apenas 4 evangelhos reconhecidos, são os chamados evangelhos canônicos, que são o evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João, tá certo? Então, somente esses evangelhos são aceitos pela Igreja Católica. Os demais evangelhos, que são muitos, muito mais do que vocês imaginam, são evangelhos considerados apócrifos, porque, de acordo com a Igreja Católica, eles não são ali, não espelhariam, então, a verdade. Então, nós temos o evangelho, por exemplo, de Tomé, nós temos o evangelho de Maria de Madalena, de Judas, de Pedro, de Filipe. São muitos evangelhos. Nós temos aí de Valentino, de Amônio, de Tiago. O interessante é que esses evangelhos, você pega o evangelho, por exemplo, de São Tomé, que depois virou santo. E o evangelho dele não é reconhecido, né? Você pega o evangelho, por exemplo, de Filipe, de Judas, de Pedro. Todos eles são, né, São Pedro, São Filipe, São Tiago e tudo mais. E eles são santos, mas os evangelhos deles não são reconhecidos. Dizem que foram adulterados, e aí vai uma série de situações. Obrigado. E hoje nós temos uma quantidade muito grande aqui de diversidade de religiões também cristãs. Essa é a verdade, né? Nós temos hoje, em função do que foi colocado pelo Vicente aqui, na época, por exemplo, de Martinho Lutero, no ano de 1517, quando nós tivemos, então, a criação do protestantismo. E Martinho Lutero, que abandonou a Igreja Católica, porque não concordava ali com seus princípios que estavam sendo praticados naquela época, principalmente o que ocasionou isso foi a venda das indulgências. E hoje nós temos uma diversidade enorme de religiões em função disso também. Porque naquela época, no início da religião católica, tínhamos ali o dogma que tem até hoje, que existia apenas o céu e o inferno. Ou seja, a pessoa que era boa, então ela praticava caridade. Então, se você era bom aqui na terra, você então tinha a condição, quando morresse, de ir para o céu. E se você fosse uma pessoa ruim, você ia então para o inferno,
queimar ali no fogo eterno dos infernos, que não o consumiria, que você ficaria eternamente sendo queimado, mas você não ia morrer. A sua alma ficaria penando. E o interessante é que o inferno cristão ali era muito parecido com o inferno pagão, mas pior, porque no inferno pagão, o Plutão, que era o dirigente ali, o chefe do inferno pagão, ele ficava ali retendo a alma pecadora. E era num lugar circunscrito, ou seja, definiu-se que o inferno, que o céu seria no lugar maravilhoso, sob as nuvens, né? Que aí, e quanto mais alto, aí nós temos aí, né, no dogma católico, os 3 céus, por isso que, né, que São Pedro subiu ao 3º céu, e vai por aí fora, né, São Paulo. Mas tem também outros céus, de outras religiões. Agora, o inferno seria um lugar muito ruim. Um lugar muito ruim seria onde tivesse lava, tivesse vulcão. Então, ali se gerou. Não, então, lá no fundo da terra, no centro da terra, onde tem muita lava, tem muito fogo, ali vai ser o inferno. Então, um lugar geograficamente circunscrito. E Plutão, então, ficava retendo as almas pecadoras nesse local. Já o inferno cristão, né, Lúcifer, ou Satanás, e aí é interessante que Lúcifer seria o braço direito de Deus, revoltou-se contra Deus e abandonou Deus e foi vir para a terra, justamente para a terra. E foi morar no centro da terra, em vez de ir para Miami ou para Copacabana, não, ele foi morar no centro da terra, em vez de ir para Saturno, que é um planeta bonito, né? Não, foi vir para a terra. É muito incoerente essas questões. E, além de ficar ali retendo as almas nesse inferno, ele vinha na superfície terrena para poder atazanar nós encarnados, para que a gente pudesse pecar e pegar a alma desses aí, para poder levar lá para esse inferno. Que ficaria lá sendo chuchado ali, com aqueles tridentes, naqueles caldeirões de água fervente e por aí afora. E aí só tinha essas 2 figuras, e todo mundo morria de medo, né? Se eu for um cara ruim, eu vou para o inferno, e vou ficar ali sofrendo eternamente, porque Deus jamais iria te perdoar, o resto da eternidade. Só que, com o passar do tempo, criou-se então no ano de 593, a Igreja Católica criou o purgatório, porque se quem era bom ia para o céu, quem era ruim ia para o inferno, e o mais ou menos. Aquele cara não era muito ruim, mas também não era muito bom. Ele era mais ou menos. Para onde é que ele iria? Então criou-se ali no concílio a figura do purgatório, aonde a pessoa ficava purgando ali. E ali ela ia para um lugar do purgatório, ou ela ia para o céu, ou ela ia para o inferno. Mas para ela ir para o céu, só tinha uma condição, ela tinha que receber missa. E aí começou a venda das indulgências. E a turma ia morrer, e eu disse, nossa, se eu não receber missa, eu vou para o inferno. E aí começou a comprar, e era caro, e as compras das indulgências. E chegava lá e dava tudo. E às vezes, pessoas de grandes posses deixavam tudo ali no testamento para a igreja. Rezar para mim todo dia, para que eu possa ir para o céu. O pobre, coitado, ia para o inferno, porque ninguém rezava para ele, porque tinha que comprar, né? Tinha que pagar, e aí ia para o inferno de cabeça para baixo, ali fica né? Direto, imagina. E isso, com o passar do tempo, né, virou um comércio escandaloso de venda de indulgências, que todo mundo ia lá e pagava como se fosse simples comprar a entrada no dito céu. E Martinho Lutero, revoltado com isso, acabou ali cindindo com a Igreja Católica no protestantismo. Tá certo? Só que, além disso, o que aconteceu? Nós tivemos um monte de situações, porque com protestantes, com a vinda da questão da igreja protestante, também vieram outros segmentos ali religiosos cristãos, por uma série de situações. Aí começou a questão das interpretações. Nós temos hoje uma quantidade enorme de religiões cristãs, cada uma seguindo um entendimento diferente do mesmo ensinamento de Jesus. E aí, por uma série de motivos, nós temos aqui as traduções, porque daquela época, você tinha lá o hebraico, aramaico, aí foi traduzindo para o latim, para o egípcio, e aí para o francês, e cada tradução de um jeito. Fora as traduções, ainda tivemos outras situações piores ainda, que eram as questões dos interesses próprios da igreja e dos governantes daquela época. Ou seja, ali os imperadores que tinham ali, como Constantino, por exemplo, e nós temos aí vários exemplos disso, em que
adulteraram as escrituras sagradas. Não, tira isso e coloca outra coisa. Quando então o imperador Constantino chegou e viu que, para você alcançar o reino dos céus, você tinha que nascer de novo. Mas que esse nascer de novo, você poderia vir como, por exemplo, uma pessoa muito humilde, ou como um escravo. E eu disse, que é isso? Eu como imperador aqui, né? Como é que na próxima vez eu vou nascer de novo, vou vir como um escravo? De jeito nenhum, tira esse negócio aí. Apaga isso, como se apagando aquilo ali fosse ali transformar ou alterar uma lei de Deus, uma lei divina, portanto uma lei imutável. E isso foi gerando uma série de situações. E hoje nós temos inúmeras religiões aí cristãs, cada um seguindo no jeito. Então nós tivemos aí, na Idade Média, os coitados hoje que trabalham aqui, nós temos hoje vários amigos nossos aqui, colaboradores dessa casa, que são aqui voluntários, né, médiums, né, George e outras tantas pessoas que estão aqui. E se tivesse naquela época, ia tudo morrer na fogueira, porque conversava com o demônio possuía. E olha que incoerência nisso aí também, meus queridos. O demônio possuía a pessoa, olha só, o médium dava passividade de um espírito ali, e aquela passividade, o médium tinha essa sensibilidade naquela época, então entendia-se que era o demônio que estava possuindo aquele corpo. E como é que ia acabar com o demônio? Botando fogo na pessoa, chegava lá, e olha só que ilógico, eu vou queimar a pessoa e queimar o demônio que vive no fogo, já. Então não tinha nem como eu vou matar o demônio desse jeito. Aí matava a coitada da pessoa, que simplesmente tinha o quê? Mediunidade, nada mais do que isso. Aí tivemos as cruzadas, matamos, meus queridos, naquela época, em nome do Cristo, matava-se em nome do Cristo, saía aqueles cavaleiros lá, os cruzados, e aí o Papa vinha, abençoava cada um, e quanto mais pagãos ele matasse, mais ele chegava no reino dos céus como um vitorioso. E do outro lado a mesma coisa, vão matar em nome de Alá, vão matar os cristãos. E essa guerra, e essa quantidade de guerras, matou-se muito mais na história da humanidade, em guerras por religião, do que por qualquer outra coisa. Olha só que situação, não é? E aí, até hoje, e isso está refletindo aquelas questões todas, olha lá, na Idade Média, hein? Olha quantos séculos. Até hoje, estamos pagando um preço caro por isso. Por quê? Nas nossas reuniões mediúnicas, não raro, manifestam-se espíritos extremamente revoltados com Jesus, extremamente revoltados com Cristo, porque achava-se injustiçado, porque achava que foi Jesus que mandou matar ele. Então ele se manifesta, trazido graças à bondade divina, é trazido nas nossas reuniões mediúnicas, e quando eu e os nossos amigos conversamos com esses espíritos, eles falam, não, meu amigo, você está na casa de Jesus, aquele assassino, aquele cruel, você trabalha para aquele? Meu amigo, é claro que não, ele mandou, porque ele mandou matar, fez isso. Ele não. Mas ele deixou, não, ele não ensinou isso. Mas eles falaram que estava trabalhando em nome dele. Sim, olha só. E aí a nossa deixa, pois é, ele estava trabalhando em nome dele, mas não por ele. Usando o nome dele em vão. Você vai ser morto em nome de Jesus. Mas Jesus não veio ensinar aqui a morte. Ele veio nos ensinar o amor. Amai-vos uns aos outros. Ele falou isso para nós. Perdoai as vossas ofensas, perdoai os vossos inimigos. Reconcilia-te com os teus inimigos. Foi isso que Jesus veio ensinar. Jesus só veio ensinar coisa boa, não é? Só amor. Mas os homens deturparam os seus ensinamentos e começaram então a matar em nome do Cristo. Esses espíritos revoltados ainda até hoje no plano espiritual, com tanto ódio no coração, são sendo trazidos de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua hora, nas nossas reuniões, para que a gente possa estar auxiliando. Essa é a verdade. Tem uma passagem de Leon Denis que eu gosto muito, que no futuro, eu espero que não seja tão distante, ele fala assim, que por templo teremos o universo. Olha só. E vai ter só uma religião. Só teremos uma religião no futuro, que é a religião do amor. Olha só. Qual a sua religião? Amor. Porque foi a religião que Jesus veio nos ensinar. Qual a religião que ele ensinou? Vocês têm que ser espírita. Nem existia esse cunho, né? Vocês têm que ser católicos, vocês têm que ser protestantes, vocês têm que ser evangélicos, vocês têm que fazer isso aqui, isso, aquilo outro. Não é? Não. Ele simplesmente ensinou amor. Essa foi a religião que ele nos ensinou. E a doutrina espírita, como bem disse nosso companheiro, grande amigo Vicente aqui, ele veio como o consolador prometido por Jesus.
né? Ele veio como a terceira revelação aqui, unindo religião e ciência. Por isso, meus queridos, a importância de nós estudarmos, porque aí nós vamos compreender tudo o que acontece conosco, como que nós devemos agir com o nosso próximo, porque aí no futuro nós poderemos sim praticar a verdadeira religião, que é a religião do amor. Tá certo, meus queridos? É isso, Vicente. Eu tenho duas perguntas muito parecidas. Alguém que morre no mal pode, no mundo espiritual, arrepender-se e atingir a felicidade sem necessitar de reencarnação? Como alguém que já morreu pode me perseguir por ser mal e ter ido para o inferno, o torna capaz de voltar e me prejudicar? Vamos com a primeira. Alguém que morre no mal pode, no mundo espiritual, arrepender? Arrepender pode. Mas deixar de reencarnar, não. Porque o que funciona com a gente é o seguinte: nós, no nosso processo evolutivo, nós temos 3 grandes oportunidades. Primeiro, arrependimento. Segundo, expiação. Terceiro, reparação. O que é o arrependimento? O arrependimento é a porta que se abre. É a porta que nos descortinam um horizonte enorme para dar continuidade ao nosso progresso intelectual e moral. Então, primeiro nós arrependemos. Mas não basta arrepender. É preciso, então, expiar. Expiação é depois da falta. Expiar é sempre depois das faltas. Provas é antes da falta, do erro, do mal cometido. Provas é crescimento. E expiação são provas também, só que são provas reparadoras. Então, por isso, um erro nosso, a gente tem que arrepender, nós temos que expiar o erro e depois fazer de novo, e fazer certo. Chama reparação. Então, está aqui, ó. Pergunta 991 do Livro dos Espíritos. Qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? É o desejo de uma nova encarnação, para se purificar. Então veja vocês, que estando nós na condição da erraticidade, isso, arrependidos de nossos atos, a gente sente uma grande necessidade de voltarmos, certo? Para fazer de novo aquilo que nós não fizemos bem da primeira, da terceira, da quarta, da quinta, da 1000ª vez. Faz de novo. Por isso que Deus é misericordioso. Agora, a segunda, com relação a alguém pode, que era mal, isso, aqui, perseguir por ter sido mal, e hoje está no inferno, e depois está no inferno, voltar e me prejudicar, primeiro que não tem inferno, literalmente. Inferno vem de quê? De inferior. Quantos de nós, estando aqui mesmo na existência, nesse corpo físico, já vivemos um completo estado de inferno, de inferioridade, condição inferior? Quantos de nós que já trazem em si os tormentos daquilo que foi pintado numa tela, isso, a condição de céu e de inferno? A gente passa a perceber que ninguém sai do inferno para poder nos atormentar assim, literalmente. O inferno é um estado de quê? De uma consciência inferior. Muitos espíritos na condição inferior podem nos obsediar, mas a culpa não é do obsessor, nunca será do obsessor. Pelo contrário, Deus, na sua misericórdia, permite que os nossos algozes nos reencontram para acertar com a gente aquilo que ficou mal elaborado ontem, numa outra existência. Foi por isso que ele recomendou: aproveiteis enquanto estás com teu semelhante e reconcilie com ele. E nós não estamos aproveitando, não. Nós estamos relevando, deixando a coisa aí de qualquer jeito. Ah, ele vai morrer mesmo, ou eu também vou morrer. Olha, não é assim mesmo, não. A gente está sempre aí reencontrando com os nossos algozes, mas também reencontrando com os grandes corações, os grandes afetos. Não é só os algozes, não. Agora, a culpa
de um processo obsessivo, de alguém que vem nos atormentar, essa culpa não é dele. Essa culpa sempre é da gente. Porque o débito, ele está com a gente. Então, o outro, às vezes, é nosso credor. E nós que somos os devedores. É tanto que eles vêm, pela misericórdia divina, nos quitar na relação dos débitos. Foi por isso que a gente então reencontra esses, e com eles nós reparamos o mal que nós no passado fizemos a eles. Para isso, que às vezes a obsessão é até uma atitude de misericórdia de Deus para conosco. Já pensou se nós não pudéssemos reencontrar nossos algozes e reparar com eles o passado delituoso? Aí sim, aí haveria o verdadeiro inferno, que a gente iria e lá a gente penaria por toda a eternidade. Como a doutrina espírita é uma doutrina das penas remessíveis, quer dizer, aquelas penas que são revertidas, e não aquelas doutrinas das penas irremessíveis, que trouxe tanta confusão, tanta briga, tantas divisões, como está até hoje trazendo. A doutrina espírita nos fala que o principal objetivo da reencarnação, pergunta 167 aqui do Livro dos Espíritos, é expiação. Expiação. Melhoramento progressivo. Sem isto, onde estaria a justiça? Essa é a resposta da pergunta. Então, meus amigos, é o seguinte, os nossos algozes vão sempre nos reencontrar. E não é um não, são muitos. E às vezes a própria providência divina, às vezes não permite que todos venham não, ao mesmo tempo não. Permita que venha uma meia dúzia deles e fica mais uns 50, 100 para trás, aguardando na fila, porque na base da senha, tem que pegar a senha. E a gente então vai aí com eles, reparando, certo? Eles nos fazem sofrer aquilo que nós o fizemos ontem, sofrê-los. Aquilo que nós infligimos neles ontem, hoje eles vêm e nos afligem. É assim que funciona. É a lei de causa e efeito. Para nós ficarmos então em quê? Saldar esse débito. Porque nós somos devedores. Então com isso, meus amigos, há que entender que a gente tem que mais agradecer. Mas se você quiser se ver livre desse obsessor, desses obsessores, só existe uma coisa: amor. Só amando, só trabalhando no bem, é que nós vamos realmente reconquistar a simpatia desses nossos algozes. Amando, amando sempre. Porque aqui, no próprio preceito do Evangelho, está sempre nos falando o seguinte: aprendestes que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem, e vos caluniam, a fim de que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e fazer chover sobre os justos e os injustos. Então vejam vocês, que a lei de Moisés mandava a gente amar somente o amigo, e odiar o inimigo. O Cristo chegou e falou: não, peraí, amai vossos inimigos. Peraí, amar o inimigo, chefe? É meio estranho, mas não. Amar o inimigo é em momento algum você desejar o mal a ele. Isso que é amar o amigo. Não, o inimigo. Porque amar o amigo é fácil demais. É muito fácil. Amar o inimigo é difícil. Mas amar o inimigo é você não desejar a ele o mal em qualquer momento. Isso é atitude de amor. Então, por isso que o Cristo disse: amai vossos inimigos, fazeis a ele todo o bem que possa fazer. Então, meus amigos, é perdoar, é auto-perdoar. Auto-perdoou, fica muito mais fácil para se ver livre dos algozes. Tem gente carregando remorso, ódio, rancor,
Por isso que os algozes estão atrás da gente. Porque a boca fala o que está cheio, o coração. Então, os nossos sentimentos, às vezes de ódio, de vingança, certo? De remorsos, é que atrai os nossos inimigos. Então, ame, não odeia, auto-perdoa, se livra então desse ressentimento. Essa pergunta que nos chega aqui, Vicente, ela vem bem ao encontro que você acabou de falar, parte dela já está até respondida. Mas é uma pergunta muito interessante, porque acredito que, se não todos, grande parte de nós já passamos por isso aqui. A caridade para aquele que agiu contra nós nem sempre é uma tarefa fácil. De que forma podemos buscar auxílio junto à espiritualidade para conseguirmos perdoá-los? Olha só, meus queridos, quem aqui de nós já não foi ofendido, não é? De uma forma ou de outra, ou mais ou menos. Mas nós temos que nos esforçar para colocar em prática o Evangelho. Esse é o antídoto para todos os males da humanidade. Não tenha dúvida disso. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Como o Vicente colocou, perdoar os nossos inimigos, ali, aquelas ofensas, não é simples, não é fácil. Mas também não é impossível. Não é impossível, meus queridos. Então nós temos que sim orar. Orar muito para os nossos amigos espirituais. Orar muito para o nosso espírito protetor, denominado de anjo da guarda pela igreja, que na verdade é um espírito maravilhoso, que veio com essa missão master de nos auxiliar. Ele veio ali especialmente com essa primeira missão, que é nos ajudar a vencer as nossas iniquidades, ou seja, os nossos defeitos. Então, meus queridos, o perdão realmente do inimigo não é simples. E às vezes a gente guarda durante muitos anos, e quando eu falo muitos anos, séculos ou milênios, nós podemos guardar a mágoa e o ódio e o rancor nos nossos corações, aqui como o Vicente colocou. Olha só como que às vezes é difícil para nós aqui. Eu queria fazer uma pergunta para os nossos amigos, e aqui extensivo também aos nossos amigos internautas aqui que estão nos ouvindo aqui agora também. Quem aqui, por exemplo, eu quero que vocês levantem a mão para mim. Quem aqui que consegue perdoar em 7 dias, durante 7 dias de tempo, você consegue perdoar uma pessoa que no semáforo ele buzinou na sua traseira para você andar mais rápido? Em 7 dias você consegue esquecer e se perdoar? Levanta a mão quem consegue perdoar em 7 dias uma pessoa que deu uma buzinadinha na sua traseira lá. Que maravilha. Todo mundo consegue perdoar em 7 dias uma pessoa que deu uma buzinadinha na traseira, né? Então, continue aí. As pessoas vão levantar a mão quando eu fizer a segunda pergunta. Essa mesma pessoa que deu uma buzinadinha, mas ela arrancou e foi lá e te deu uma fechada, para descontar. Em 7 dias, você conseguiria esquecer isso? Perdoar ela e não lembrar mais daquilo? Quem consegue em 7 dias perdoar isso? Sejam honestos. Ó, já tem alguém que já não levantou. Né? E vamos supor que essa pessoa, além de te dar uma fechada, ela parou o carro, foi lá e arranhou o seu carro. E arranhou a porta do seu carro, tudo lá. Em 7 dias você consegue perdoar essa pessoa? Ninguém? Pois é, mas essa mesma pessoa, depois disso, ela com tanta raiva, ela entrou na sua casa e quebrou seus móveis tudo. Quebrou tudo ali. Em 7 dias você consegue perdoar? Não também, não é? Mas essa mesma pessoa, meus queridos, entrou depois na sua casa e matou toda a sua família. Matou todos os seus entes queridos, botou fogo neles, botou fogo, esquartejou eles, botou fogo na sua casa. Você consegue perdoar em 7 dias? Pois é difícil. Mas Jesus, sendo crucificado na cruz, por não ter feito nada, a não ser o bem. E o que ele pediu? Ô Pai, perdoa eles aqui, ó. Eles não sabem o que eles estão fazendo, não, tadinho deles. Olha só, são crianças espirituais. E a gente, meus queridos, guardamos mágoas e rancores, porque uma pessoa chegou ali e pisou no seu pé, sem querer. Toma cuidado, não. Está olhando por onde pisa, não. Você vai pegar um ônibus, a pessoa te empurra sem querer, ali às vezes, não te viu, e você vai e xinga ela. E aí você começa, aí você conversa com você. Você acredita que aconteceu comigo? Né? Quando foi isso? No ano passado, a pessoa fez. O ano passado. Né? Aí encontra depois com outra pessoa, que ali fez alguma coisa com elas. Ô, meu amigo, como é que você está? Bem, né? Estou bem. Pois é, queria até te falar que eu te perdoei, viu?
Aquela coisa que você fez para mim há 25 anos atrás, 3 meses, 4 dias, 5 horas. Você estava vestindo de amarelo, assim, uma blusa assim, uma camisa, não sei das quantas, né? Você estava de sandália, você lembra que você falou aquilo comigo? Já esqueci, viu? Como assim? Por uma fala maldita. Então, meus queridos, nós temos que aqui tomar muito cuidado realmente com isso. E vou lhe dizer aqui agora para vocês, muitos espíritos que nos acompanham, extremamente revoltados com as nossas atitudes das nossas reencarnações passadas. E hoje estão ali infernizando a nossa vida, como vingativos que estão ali, querendo vingança. Por quê? Destruímos a sua família no passado. Acabamos com seu lar, matamos a sua mulher, matamos os seus filhos, trucidamos ele, e nós fizemos isso. Olha só, basta nós olharmos a história da humanidade, e não estou falando de muito tempo atrás não, de 200 anos atrás, o que a gente fazia com os escravos? Amarrávamos eles nos troncos, batíamos nele por pouca coisa, cortávamos as pernas deles, para servir de exemplo para os outros não fugir, enterrava eles vivos nos formigueiros, para os formigueiros comer eles vivos, arrancava os olhos deles, vendia as mulheres deles, vendia os filhos deles, dávamos um pouquinho de comida em troca de muito serviço. Nós fizemos isso. E se olharmos a história da humanidade mais para trás ainda, a gente vai ver a gente que era cruel, a gente matava e continuava comendo aqui, não dava nada, porque era a lei do mais forte, do mais rico, do mais poderoso. Hoje não tem mais aquilo, tem injustiça social ainda, mas não como aquela época. Mas aqueles espíritos que nós perseguimos naquela época, maltratamos naquela época, hoje nos encontram. Nós, numa nova etapa da nossa vida, numa nova reencarnação, mas somos o mesmo espírito. E começa então um processo de vingança. E nós só vamos, como o Vicente colocou, e colocou muito bem, meus queridos, aqui, resolver essa situação se nós mudarmos as nossas atitudes. Como nos ensina Paulo, o apóstolo. As palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Não é só da boca para fora, é atitude, é ação, é amor, é falar realmente o que vem do coração e agir como tal. Não basta ficar rezando não, tem que fazer oração, é orar e ação. E aí você vai mostrar, provando para aqueles espíritos que hoje te perseguem, que hoje você é uma pessoa diferente, que hoje você não mata mais, que hoje você não faz mais maldades, porque é isso que eles falam para mim nas nossas reuniões mediúnicas, quando eu converso com eles, igualzinho eu estou conversando com vocês aqui agora. E as pessoas vêm aqui fazer o tratamento espiritual, e eles falam assim para mim: você tem a cara de pau de ajudar aquele salafrário, aquele assassino. Você sabe o que ele fez comigo? Ô, meu amigo, ele fez, mas não faz mais. Não, ele é enganador. Você está achando dando de santinho? Então, meus queridos, é o exemplo de que nós vamos mudar. Mudando as nossas atitudes, as pessoas que estão à nossa volta começam a mudar. E aqui eu não estou falando só desses espíritos perseguidores, não. Estou falando também dos entes queridos, da nossa família, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, da sociedade. Quando você muda as suas atitudes, as pessoas também vão começando a mudar, gradativamente, devagarinho, um dia após outro. Porque aí você começa a mudar, você vai alterando a sua forma de agir, e as pessoas vão vendo que você é uma pessoa de bem. Então, meus queridos e queridas, é através do esforço ali. Não existe aqui uma mágica de piscar de olhos, de estalar de dedos. É trabalho ali, perseverança, para que a gente possa também vencer esses nossos defeitos. É relevar os defeitos do outro, é praticar a alteridade. A alteridade é nós entendermos o momento evolutivo que o outro se encontra, mas também nos esforçarmos para colocar em prática. Infelizmente o nosso tempo já se esgotou, mas eu gostaria que nós refletíssemos muito sobre esses ensinamentos que nós tivemos aqui hoje. Mas mais do que refletir, que nós possamos nos esforçar para colocá-lo em prática. Desejo a todos um excelente retorno aos seus lares, com muita paz, aos amigos internautas, e que Jesus possa nos abençoar a todos nós hoje e sempre. Muita paz, meus queridos.